Bom dia, Ju, tudo bem? Tudo bem. Eu sou a Sara Roque, essa é a Isabela Fio. Hoje nós escolhemos entrevistar você como parte do nosso projeto de extensão. A gente é estudante de Direito da UniOeste e a gente tem um projeto de extensão nas matérias de Direito Civil, Direito Empresarial e Processo Civil. A gente escolheu um tema que é muito utilizado, que é contratos. A gente sabe que você é uma advogada contratualista, então a gente achou que você seria a pessoa perfeita para a gente realizar essa entrevista. Então, seja muito bem-vinda. Obrigada. Doutora, você quer falar um pouco sobre a tua formação, tua área de atuação? Quer se apresentar, por favor? Pode ser. Então, eu me chamo Juliana Botton, eu sou advogada contratualista, trabalho na área de contratos há algum tempo já. Eu sou formada em Direito há quase 5 anos, então ainda sou advogada iniciante. Trabalho com a área de contratos há 1 ano e meio. Quando eu me formei, eu comecei a trabalhar na área de Direito de Família, mas eu gosto muito da área de Direito de Família, mas acabei me apaixonando pela área de contratos e aí fiz essa mudança de área para atuação na área de Direito Contratual. Você também já foi prof na UniOeste, né, Ju? Fui professora na UniOeste desde 2016. Eu entrei na UniOeste no curso de administração, que é a minha primeira formação. Me formei lá em administração, fiz mestrado na área de administração, trabalhei lá como professora dessa área. Depois concluí o curso de Direito e voltei como professora de Direito. Fiquei lá por 2 anos no curso de Direito. Que legal, muito bom. Então a gente separou algumas perguntas que a gente acha que são mais recorrentes e que as pessoas têm mais dúvidas em relação. Então a Isa vai começar fazendo elas e a gente vai seguindo. Perfeito. Então, doutora, para que serve? Qual a importância de um contrato? Muito bem. Então, um contrato ele é muito importante para você conseguir estabelecer uma relação jurídica entre as partes. Um contrato, na verdade, ele é uma expressão de vontade. Então, é quando 2 pessoas, 2 partes ou mais, elas têm uma determinada vontade. Então, por exemplo, uma compra e venda. Um vai comprar e o outro vai vender. Eles têm essa vontade e o contrato ele serve justamente para regulamentar essa relação jurídica. Essa relação de compra e venda, essa relação de prestação de serviços, enfim. Então ele serve ali como para regulamentar as relações? Isso, ele serve para regulamentar, para formalizar também aquela relação. Então, alguns contratos, existem algumas relações em que há contratos de forma obrigatória, prevista em lei, e outros que são de forma livre. Então ele regulamenta e também formaliza aquela relação. Quais são os principais requisitos de um contrato? Os contratos basicamente são divididos em 3 grandes requisitos, 3 grandes áreas, que são requisitos de validade, de eficácia e de existência. São vários aqui pra gente falar, mas assim, basicamente, que as partes estejam manifestando vontade livre, então que elas não estejam sendo coagidas a assinar, que aquele contrato ele seja feito de uma forma ou livre ou que não seja proibida na lei, que a gente fala que é não defeso em lei. Então, alguns contratos eles têm formas determinadas, como é o caso do contrato de compra e venda de imóveis, e outros são de forma livre. Também é necessário, além da manifestação de vontade, além dessa questão da forma, também existem os requisitos de existência, então que ele seja válido, que ele seja existente, né, que ele exista no plano real. E aí a gente fala um pouco sobre a relação entre contrato escrito e contrato verbal. As questões de eficácia também se aplicam a que tipo de relação que é. Então, por exemplo, não tem como eu fazer um contrato com uma lei aplicada a uma área para outra área que não seja aquela específica. Então são vários requisitos aí que a gente tem para validade, existência e eficácia dos contratos. Todos os contratos são iguais? Não. Eu digo que nenhum contrato é igual. Praticamente nunca. Mesmo que seja para o mesmo assunto? Mesmo para o mesmo assunto. Porque sempre existem situações que são diferentes. Vamos pegar um contrato básico, assim, contrato de locação de imóveis. Sempre existem situações que são diferentes. Então, por exemplo, eu vou pagar o aluguel antecipado, eu vou pagar o aluguel atrasado, isso é um tipo de garantia, eu tenho incidência de IPTU, eu não tenho. Existem situações que são diferentes. A base do contrato é parecida, os contratos eles têm bases parecidas, mas eles são todos diferentes entre si. E dá bastante problema, né? A gente vê bastante das pessoas que elas colocam no Google ali modelo de contrato e utilizam eles.
Até eu aluguei uma vez uma kitnet que era... O contrato de locação, ele foi na livraria, comprou aqueles contratinhos prontos e daí só preencheu. Isso dá muito problema, porque o contrato, ele, além de ele precisar preencher requisitos legais, ele ainda precisa que aquela relação ela seja descrita mesmo ali. Então, como que vocês negociaram? O que foi acordado? O que foi combinado entre as partes? Quanto mais detalhes, melhor no contrato daí, né? Quanto mais detalhes, melhor. A gente fala sempre que a gente usa cláusulas estratégicas. Então, não precisa colocar... Existem contratos, se você pega um contrato na internet, tem contratos que tem cláusulas desnecessárias, que só repetem coisas ou que são previsões legais e que muitas vezes não são necessárias. Exemplo, cláusula que vincula os herdeiros. Cláusula desnecessária num contrato, mas a gente vê contratos com essas cláusulas. Agora, existem algumas cláusulas que são muito importantes e precisam estar naquele contrato. E quais os tipos de contratos que são mais solicitados? Eu trabalho majoritariamente com contratos de prestação de serviços. O que mais chega até mim são contratos de fotografia, social media, contrato de arquitetura, contratos de engenharia, são os contratos que mais aparecem. Mas existe uma demanda muito grande também em relação a contratos de locação e contratos empresariais, geralmente em relação a parcerias comerciais. Que é um polo bastante crescente também, né? E existe algum tipo de contrato que as pessoas não dão a devida importância? Olha, na nossa região, os contratos da área imobiliária são contratos que as pessoas não dão tanta importância. Eu percebo assim que talvez elas não deem a importância que deveriam. Que eu vejo muitas vezes contratos feitos de forma banal, sem o devido cuidado. Então, isso prejudica bastante as partes. Pode acontecer um caso em 10, mas aquele caso vai prejudicar. Mas, de forma geral, nós não temos uma cultura ainda para considerar o contrato tão importante. As pessoas entendem a importância de ter um contrato, mas elas acham que qualquer contrato é válido, que qualquer contrato é suficiente. Quais os riscos de realizar um negócio de forma somente verbal, sem aplicar num contrato? Quando você faz um acordo verbal, ele pode ser considerado um contrato, porque é um acordo de vontades, mas o maior risco é a comprovação em relação ao que foi combinado. Então, qual que foi a devida... Qual que foram, por exemplo, as condições daquela negociação, e aí as pessoas ficam à margem do que a lei determina. Então, por exemplo, um prestador de serviços que não faz um contrato escrito. O Código de Processo Civil, agora não vou lembrar bem certinho qual o artigo, mas o nosso código ele regulamenta, o nosso Código Civil regulamenta a relação entre o prestador de serviços e a pessoa que está contratando aí. Então, por exemplo, ele não faz um contrato escrito e ele quer receber pela prestação de serviços antes de terminar a prestação de serviços. Pelo nosso Código Civil, essa regulamentação diz que é ao final da prestação de serviços. Então, se ele não tem um contrato escrito que preveja o contrário disso, ele não vai conseguir comprovar que aquilo foi combinado daquela forma. Então, existem vários riscos para as pessoas não fazerem contratos. Contrato, por exemplo, de locação. Se você precisar mover uma ação de despejo sem um contrato escrito, é muito mais difícil, é muito mais trabalhoso, porque um requisito para a ação de despejo é a existência do contrato. E no contrato, quais são as cláusulas abusivas que mais são recorrentes e em quais tipos de contrato ela acontece? O que eu mais vejo de cláusula abusiva é multa. Então, por exemplo, hoje um tribunal do estado do Paraná ele regulamenta a multa de 20%, em torno de 20% multa de extinção contratual, de rescisão contratual. O que eu vejo bastante acontecer, contratos, há alguns dias eu inclusive analisei um contrato que era de formatura. Era um contrato de formatura, inclusive para os alunos isso é interessante, né? Contrato de formatura onde a cláusula de rescisão era de 50% a 60%, extremamente abusiva.
Contratos bancários, a gente vê uma relação, e contratos imobiliários também tem bastante cláusula abusiva. Mas geralmente é em relação a multa, juros, essa forma de rescisão, de extinção do contrato. E daí como a pessoa pode contestar essas cláusulas? Quando as cláusulas são abusivas, ela pode fazer uma reclamação via PROCON, dependendo da relação, se é uma relação de consumo, mas geralmente a partir de uma demanda judicial. E para finalizar, Ju, qual é o conselho para as pessoas que ignoram ou acabam não dando a devida importância para os contratos? O conselho façam bons contratos, busquem um profissional que tenha conhecimento na área. Lembrando que a área contratual ela é exclusiva da advocacia, então precisa ser um advogado para elaborar esse contrato. Mas busque um profissional que compreende dessa área contratual e converse com ele de forma franca mesmo, assim, olha, eu quero que isso esteja no contrato, pode, não pode, e que esse profissional saiba orientar. Então, por exemplo, às vezes acontece de um cliente querer uma cláusula e essa cláusula ela não vai garantir segurança para ele porque pode ser considerada nula. Então, o advogado precisa orientar o cliente em relação a isso. E a principal conselho façam bons contratos. Né? É melhor contrato do que contrato nenhum, mas às vezes um contrato mal escrito pode te prejudicar ao invés de te favorecer. Eu já vi situações em que a pessoa tinha contrato escrito e aí isso foi pior, porque aí aparecia lá quais eram as situações e aí, claro, existe a discussão das cláusulas, são abusivas, se não são, parte de revisão, mas o mais importante é ter um contrato bem feito. Procurar um bom profissional e fazer um contratinho, né? Isso. E sobre contrato de casamento, podem ser feitos cláusulas tipo sobre traição, de que se trair vai pagar uma quantia ou se trair não vai ter direito a receber se separarem, alguma coisa assim? Mais ou menos, depende. O que acontece? Hoje entende-se, os tribunais entendem que é possível a aplicação, a doutrina também fala disso, das chamadas cláusulas existenciais. Cláusula existencial é aquela que não versa sobre o patrimônio, mas versa sobre outras situações em si. Pode até implicar no patrimônio, mas... Então, por exemplo, traiu e aí se traiu vai pagar uma multa para outra parte. Isso pode ser previsto em contrato. Geralmente isso é previsto no pacto antinupcial, que é um contrato que é feito, uma declaração que é feita entre as partes antes do casamento. Pode ser feito em união estável também. Mas ela tem certos limites, ela não pode constranger, ela não pode implicar em nenhum tipo de violação a direitos personalíssimos. Então, por exemplo, a violação ao próprio corpo, violação de algumas garantias, né? E também ela não vai poder implicar na questão do patrimônio, por exemplo, de perder um direito. Né? Então, por exemplo, traiu não tem direito à divisão dos bens, isso não tem como ser determinado em contrato, mas eu posso colocar uma multa em caso de traição. Essa multa também não pode ser abusiva, né, digamos assim. Então imagine um casal que tem um patrimônio de 100 mil e uma multa de 1 milhão. Não tem razoabilidade, mas é possível ser feita. Outra dúvida que a gente escuta bastante e a gente também tem é em relação aos contratos de locação de imóvel, que eles estipulam que a pessoa locadora, o locatário vai ter que pagar o IPTU. Isso é possível? Como que funciona? É possível, desde que seja previsto em contrato. Lembrando que o contrato é uma negociação, nesse caso bilateral, as partes têm responsabilidades e direitos, ambas, mas precisa dessa negociação. Em tese, precisa que as partes aceitem, né? Que a parte aceite isso expressamente. Estando no contrato é possível. Havia uma discussão antigamente sobre essa questão, porque o IPTU, em regra, é de responsabilidade do locador, né? Do proprietário, mas não há nada que impeça. Claro, a minha área não é o direito imobiliário, mas até onde eu tenho conhecimento não há nada que impeça essa cobrança. Então é isso, Ju. Muito obrigada por você ter se disponibilizado para tirar as nossas dúvidas e por participar da entrevista. Foi muito legal, a gente gostou bastante e você foi muito esclarecedora. Eu que agradeço. Fico à disposição sempre que vocês precisarem. Muito obrigada. Muito obrigada, então.